Raimann, psicoterapeuta e consultora empresarial, em suas atividades clínicas trabalha com adultos e idosos, bem como com famílias e casais em situação de estresse e mudanças. Mestre em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, ministra cursos para a formação de executivos em nível de especialização através do INPG, Instituto Nacional de Pós-Graduação, e responsável pela disciplina Gestão de Talentos do IBMEC Business School, que ministra cursos do MBA Executivo para profissionais das áreas de finanças, administração e finanças. Eu gostaria de passar a palavra agora para a Ana. Obrigada, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês minhas palavras. E tive um prazer especial por bastante tempo, eu não vinha me dando. Eu escrevi o meu texto. E gostei do que eu escrevi. Gostei do fato de escrever. Ainda faço parte, sou daquela geração que desliza a mão no papel. E isso tem uma importância muito grande para mim. E por ser um texto que eu própria acabei apreciando, é um texto que muito provavelmente ele não será encontrado com facilidade em livros, porque aqui a gente traz um conjunto de leituras e de impressões. Também tenho o prazer de disponibilizá-los a vocês, porque, e daí é só entrar em contato comigo, se quiser uma cópia, vai estar disponível no site da Ibraga, vai no e-mail, porque eu vou estar falando uma coisa que os livros pouco se referem em se tratando de consciência e consciência social. Sérgio falou em vocação para esta consciência, mas eu vou estar falando de como que ela evolui intimamente. Então, uma visão intrapsíquica desta evolução de consciência. E pensando, então, no ser humano, quando que é o momento em que a gente efetivamente adquire uma consciência de cidadania? Basta fazer e repetir automaticamente aquilo que se deve fazer por obrigação, isso nos torna cidadãos por consciência, ou ainda existe algo mais que é necessário para que este fazer se torne tão parte da nossa pessoa que todo o trabalho íntimo que nós precisássemos ter desenvolvido até então, ele desaparece como sendo o nosso mais natural de ser. Então, em cima deste percurso da nossa evolução, de uma situação de nascermos tão egocentrados, tão orientados para o nosso próprio umbigo, de forma tão natural, como é que nós passamos, então, pela ação e pela reflexão, a sermos tão naturalmente orientados para o social? E daí, lembrei do tema, ou da expressão, ponha a mão na consciência. Uma coisa que hoje em dia a gente nem fala para os nossos jovens, mas eu ouvia da parte de meus pais, ponha a mão na consciência, vê se isso está certo. Né? Como psicóloga e terapeuta que eu sou, além de consultora, eu me dei ao luxo de me divertir e procurar onde mora, onde reside, onde está essa consciência em que eu posso colocar as mãos. Né? Ela reside em cada célula do meu corpo, ela reside em algum espaço especial de mim, ela reside no meu imaginário, por ser do meu imaginário e intangível. Como é que ela pode ser palpável? Como é que eu posso colocar a mão em algo que é tão profundo, íntimo, pessoal, tão simbólico? Nós podemos dizer que a consciência, ela é feita de um material simultaneamente simbólico e concreto. A consciência, ela é feita de experiência. Esse é o material básico da nossa consciência. De muitas experiências sobre as quais a gente reflete e tece um significado, uma aprendizagem. Na verdade, nada muda se não houver uma aprendizagem.
autores que dizem que nós só percebemos a passagem do próprio tempo pelas mudanças ocasionadas pela aprendizagem, senão o próprio tempo não passa e não se faz história. Então, ainda que intangível, a consciência é palpável, porém, pelo tato profundo, não das nossas mãos, mas da nossa sensibilidade. É com a área afetiva e não propriamente racional que nós colocamos a mão na consciência. Não se trata, então, de uma aprendizagem horizontal em que se acresce mais um dado aos dados sabidos, onde a gente se torna especialista em alguma coisa, uma variação que enriquece o conhecimento a respeito de alguma coisa, porém não muda a nossa percepção sobre a coisa, mas se trata de uma aprendizagem vertical, em profundidade, que transforma triplamente a visão que temos da coisa, a visão que temos de nós e a visão que temos de nós em relação à coisa. Algumas experiências são importantes, sim, mas elas podem ser simplesmente repetitivas e nada acrescentar àquilo que nós já sabemos. E, portanto, não são experiências que permitam que a nossa consciência faça história. Fazem evolução, embora nutram. Outras experiências são transformadoras e atingem, sim, os nossos saberes mais profundos, fazendo com que a nossa visão se amplie e que a própria consciência, então, se ilumine. O processo de evolução da consciência é um processo de iluminação para dentro. É interessante que essa iluminação para dentro é percebida pelo olhar afetivo e sensível do outro como o nosso brilho ou a nossa beleza interior. Então, ninguém brilha para dentro, ninguém se ilumina se não tiver um olhar alheio para captar este nosso brilho interior que se revela ao olhar do outro. E também o outro que não tem seu próprio brilho não é capaz de enxergar a nossa beleza porque ficaria toldado pelo véu da inveja, do despeito e da desconsideração. Enfim, são experiências reveladoras possíveis somente porque a elas nós aplicamos a nossa capacidade de reflexão. Se uma pessoa nascer hipodotada no sentido afetivo, que depois vai resultar na idade adulta em falta de caráter, ou se nós efetivamente tivermos uma lesão mental, afetiva, intelectual mais profunda, nós não conseguimos refletir. Isso nos leva a viver à mercê do outro. A consciência, então, ela ganha corpo conforme nós refletimos sobre a nossa experiência, sobre as coisas vividas e concretamente aprendidas pelos nossos sentidos. Tem que ser feito através dos 5 sentidos e, de preferência, simultaneamente. Até um ponto, então, em que já pela força e luz adquiridas neste processo de evolução de experiências somadas, nós começamos a poder dispensar a experiência concreta e nos basear na experiência, então, simbolizada. A experiência simbolizada é tão real quanto a experiência concreta. Em outras palavras, se num primeiro momento evolutivo nós precisamos da experiência vivida, sentida na própria pele, num segundo momento, a partir da sua própria força, a consciência se expande e evolui, tendo por base estas experiências refletidas ou então intuídas. Nesse momento, e só nesse momento, é que nos tornamos habilitados a adentrar no universo da compaixão, que é o sentimento verdadeiro, o escopo da consciência social. Mas nós vamos por partes. Há quem confunda se penalizar com a situação do outro com se compadecer da situação do outro. Quando nos penalizamos e sentimos dó, nós não estamos sendo compassivos. Nós estamos nos misturando à dor, ao pesar alheio. Quando nós nos sentimos compassivos em relação aos problemas alheios, é porque já ganhamos uma ciência da nossa abundância
e muitas vezes sobre a nossa própria pobreza, e temos que aceitar isso também. Tá? Se não soubermos dos nossos limites, da nossa própria pobreza interior, nós não saberemos lidar igualmente com a nossa riqueza. No primeiro nível, que é muito rico, por sinal, embora ele seja muito desprestigiado e pouco entendido, porque fala da dependência e da dependência com que nós nascemos e que perpetuamos as situações de vida em que, se não cedermos às nossas ambições de ego e aceitarmos a nossa dependência, nós até corremos risco de vida em situações de doença, quando precisamos de cuidados e sermos gratos por receber esse cuidado. Mas a dependência ela está muito descaracterizada no seu valor. E é o nosso primeiro nível de consciência. É preciso viver em profundidade os nossos laços de dependência, sim, senão não saberemos sequer desenvolver o nosso amor. É como se falássemos de um primeiro patamar da consciência que se funda na experiência de sermos frágeis e necessitados, dependentes dos cuidados de outrem. Na infância, esse é o nosso estado natural de ser, física e psicológica, e socialmente falando, é aqui que vivenciamos a profunda necessidade de sermos nutridos, cuidados e orientados. Sem o reconhecimento dessa necessidade, não saberemos reconhecer a necessidade do outro, ser nutrido, orientado, cuidado, na medida que ele possa absorver, que ele consiga. Porque é muito interessante, muitas vezes, perceber que a gente fica orgulhoso e bravo quando oferecemos algo tão magnífico aos nossos olhos, ao nosso paladar, e ficamos muito bravos porque o outro não aceitou, não foi capaz de receber aquela coisa maravilhosa que nós entregamos. E é preciso ser muito humilde também para reconhecer que, embora aquilo que nós tenhamos ofertado seja de um valor incomparável, o outro ainda não tem capaz de apreciar e de receber aquela maravilha. Então, é preciso respeitar a dependência alheia, a sua limitação. Assim nós nascemos, enxergamos o mundo pelos olhos da nossa mãe e desenvolvemos nossa autoestima segundo a forma com que ela nos toca, o corpo e o coração. É preciso segurar uma criança com meiguice e com firmeza, que são as experiências necessárias para nos dar as bases, para que venhamos a nos sentir queridos e aceitos e para que saibamos e aprendamos a confiar. Nesse primeiro patamar da nossa consciência, a nossa dependência e fragilidade nos conduzem, então, diretamente à aprendizagem da aceitação pelo outro e da confiança no outro. No segundo nível, é preciso viver a experiência de explorar o ambiente, possuir e trocar com o ambiente. É o triunfo da conquista e da aprendizagem do movimento de ter e reter, ou perder e entregar. Sem saber o que nos pertence ou não, nós vamos testando o mundo e formando a ideia ingênua de que aquilo que está à nossa volta, ao alcance das nossas mãos e dos nossos sentidos, nos pertence. E se quisermos conservar, precisamos aprender a defender as nossas posses e dominar os nossos impulsos. É o tempo de tomar consciência sobre aquilo que nos é de direito, mas na consciência ainda verdinha, pouco amadurecida, tudo passa a ser de nosso direito. E sobre quase tudo nós precisamos aprender a ter obrigação. Mas isso vem mais tarde. Trata-se então, nesse segundo patamar, da consciência da responsabilidade baseada no sentimento de posse e domínio. Eu cuido do que é meu. E na percepção rudimentar inicial daquilo que é pessoal e ou coletivo. Para isso, a linguagem nos fornece os pronomes e advérbios de posse. É preciso aprender o que é meu, o que é teu, o que é deles, o que é nosso, sabendo que, eventualmente, o que é meu pode ser nosso e o que é nosso, eventualmente, pode ser deles. Estabelece-se a noção comum a todos e nossa obrigação para com o bem conquistado ou recebido e herdado. Num
nível, nos sentimos impelidos a assumir maiores responsabilidades. Agora, não sobre coisas e tarefas, mas sobre pessoas. E passamos a desejar ter os nossos próprios filhos. Sentimos-nos seguros de nós mesmos, o suficiente para acreditar que daríamos conta de fazer grandes sacrifícios pessoais e sentirmos felizes e enaltecidos com isso. Que bom que vivemos este engano. Aos que fazem filhos mesmo, aos que desenvolvem trabalhos e ações, filhos simbólicos, que haverão de influir na vida alheia da mesma forma. Aqui observamos o fascínio que a liderança, o tema da liderança, exerce na medida em que o status de líder nos confere todo o prestígio e o poder de exercer a influência que tanto aspiramos. Começamos então a galgar da dependência para sermos pessoas influentes. Na forma ativa, como condutores de um processo, na forma passiva, como seguidores leais de uma liderança forte, que nos faça sentir seguros e com a qual nós nos identificamos. Competindo aberta ou veladamente com os nossos pais, nós buscamos, através do exercício da maternagem ou da paternagem, então, do cuidado com os nossos filhos, corrigir e aperfeiçoar aquilo que acreditamos estar errado conosco e em nossa educação. Filhos e família formam, então, um excelente palco para a aprendizagem da consciência da autoridade, ou do poder de mando e influência, bem como para os primeiros ensaios de aprender a amar com desvelo e total dedicação. É com a experiência de fazer filhos, de carne e osso, através dos filhos simbólicos do nosso trabalho, que desenvolvemos a consciência de que alguém mais tem tanto valor quanto nós mesmos e provavelmente muito mais, e passamos então a prestar atenção neste outro, porque, se necessário, daríamos consciente e inconscientemente a nossa própria vida com um sentimento de honra por fazer, transformando o sacrifício pessoal em sacro ofício. Fica claro, então, que são estes nossos filhos que moralmente nos ajudam a construir a consciência do valor alheio e a nossa vida se preenche mais e mais de maiores e mais profundos significados. Contudo, não é ainda neste patamar que a nossa consciência social já está construída. Aqui ainda temos a impressão de que nossos familiares nos pertencem e que, estando bem conosco, as coisas que não estão bem com os outros não nos incomodam mais do que intelectualmente falando. Nós podemos dizer boas palavras consoladoras, fazer discursos, escrever livros inspiradores, mas a nossa ligação básica é para com os nossos, pouco importando efetivamente como os outros vivem, se para nós estiver bem. Nesse patamar, o risco é de estagnar e ainda assim seremos bons pais, boas mães, bons donos de terra, bons proprietários. Mas corremos o risco aqui de, ao estagnarmos, passar a nutrir sentimentos enganosos de pena e culpa e de perpetuar a pobreza psicoespiritual em que temos pena dos menos favorecidos e culpa de sermos bem-nascidos. Se participarmos de ações sociais nesse patamar, e isso é possível, nós iremos adotar um grupo qualquer como propriedade nossa. Haveremos de falar das nossas crianças, dos nossos velhos, dos doentes que dependem só de mim, e nós vamos nos esforçar pelo cuidado alheio, sendo até injusto conosco mesmos, e ter uma falsa noção do que é caridade. Nós entenderemos caridade como tirar dos ricos para dar aos pobres e necessitados, sentir dó do outro, sofrer com eles, não dormir direito por causa dos problemas que as pessoas têm, ser infeliz e revoltado por esse mundo em que se vive. Da mesma forma, ingenuamente, nós acreditaremos que se formos bem bonzinhos, nós seremos poupados. Nesse nível de consciência, ainda somos movidos, animalmente, por prêmios e castigos, vítimas fáceis de
sedução e manipulação nossa e alheia. Cometemos muito auto-enganos. As relações pessoais e interpessoais que nós estabelecemos têm o movimento de uma gangorra, onde, ora, podemos estar por cima, ora, podemos estar por baixo, pouco conhecemos da equidade, da equanimidade. Mas esse é um nível extremamente importante, um nível de desigualdades, onde se aprende basicamente o apego e o desapego do poder. E eu sorrio de lembrar da nossa aspiração profunda de termos os nossos filhos um dia para nós podermos então mandar neles. Passamos então a um novo nível, que é o intuitivo, que é onde se agrega à nossa consciência o senso estético. Aprende a enxergar além das convenções e ver o feio no bonito, bonito no feio. A consciência intuitiva opera no mundo das artes, com liberdade para criar e antecipar mudanças, sem preocupações de acertar ou de agradar, nem de cuidar, nem de ser. Transpõe barreiras de culturas e sistemas de pensamento, e é aqui, na verdade, que a cultura se expressa e se recria, pois a arte é simbólica e afetiva por natureza. A consciência intuitiva se apoia num juízo estético que expressa um profundo sentimento de satisfação, universalmente válido, o que significa que é, igualmente, universalmente comunicável e livre dos determinismos e condições particulares que separam gerações, que separam sexos, povos, mundos, nações. Nesse patamar estético, a pessoa vive a sua liberdade, sua e alheia. Liberdade em relação às condições comuns que travam o fluxo das nossas faculdades mentais. É onde o ser humano aprende a se comunicar efetivamente e a descobrir o que tem em comum com os demais seres, ou de diferente, com os demais seres e com a própria natureza. São as bases da diferenciação, não só entre o agradável e o belo, mas entre o público e o privado. O privado da sensação particular, incomunicável perante o fazer a arte e estar presente perante uma obra de arte, é incomunicável de pessoa a pessoa, mas é o público da experiência gostosa de compartilharmos de uma comunidade de gostos e da discussão das sensibilidades e o respeito aos diferentes gostos. Uma comunidade de gosto que existe enquanto se busca e se afina, ao mesmo tempo que se cultivam as divergências partilhadas. Isso quer dizer que a gente não pode ter gosto por alguma coisa se não tivermos gosto igualmente pelas divergências que existem entre a nossa coisa e a outra coisa. A consciência estética, então, evolui e é o cerne a partir do qual nasce a arte de se fazer política, pois não há conflito, não há política sem esse conflito entre os iguais e os diferentes, entre as preferências e a certeza de ser possível dialogar sobre aquilo que diverge e ser necessário divergir. E é exatamente por isso que é tão valioso e apreciável. Fazer arte, por exemplo, e criticá-la é o primeiro exercício de participação política que empreendemos espontaneamente ainda na infância. Quando uma criança nos chega e pergunta: mamãe, papai, você gostou do que eu fiz? Ela está exercendo os seus primeiros passos na crítica da sua própria arte. Sem essa dimensão estética, podemos afirmar, então, que não evolui sequer a própria ética. Conquistamos pela arte, por toda essa experiência conjunta, o quinto nível da evolução da consciência, que é o patamar da consciência comunal. Aqui não basta que esteja bom para mim e para os meus. Não basta que possamos compartilhar nossas experiências com os que se comunicam em busca do acordo dialogado. Há que se desenvolver o senso de pertença à comunidade humana como um todo, de fazermos parte da multidão.
Se no patamar anterior, a consciência, através das faculdades da imaginação, nos remete à liberdade sem fronteiras e ao nosso engrandecimento sem tamanho, perceber-se como parte ínfima da multidão requer exercício dos aspectos mais elevados dos valores morais, porque a noção da pequenez particular, individual, é excepcionalmente ameaçadora e dolorosa para o nosso ego pessoal. Consideradas em separados, nós, qualquer pessoa que compõe a multidão, são pessoas sem valor. As virtudes individuais não são e jamais serão suficientes para vencer um mundo de desafios à integridade da humanidade, que é simultaneamente orientada para a paz e para a guerra, para a criação e para a destruição, para o sublime e para a degradação. E que virtudes são essas? De acordo com André Comte Sponville, um livro fascinante, Pequeno Tratado das Virtudes, ele cita Spinoza já na orelha de seu próprio livro. E diz que é melhor ensinar as virtudes do que condenar os vícios. Mas que não se trata de dar uma lição de moral, porém de ajudar cada um a se tornar seu próprio mestre, como convém que sejamos. E cada um ser o seu próprio juiz. Com que objetivo? Para nos tornarmos mais humanos, mais doces e mais fortes. Virtudes, prossegue André Comte Sponville, são nossos valores morais encarnados. São o poder por exigência e por excelência. E ainda que da esfera do intelecto, são expressões concretas, objetivamente vividas e percebidas, porém voluntariamente escolhidas. Ninguém se torna virtuoso se não for pelo exercício da sua força de vontade e autonomia. E não é possível ser livre sem desenvolver as próprias virtudes, através do fazer para aprender e do aprender a fazer. É um trabalho árduo, porque nenhuma virtude é natural, embora tenhamos a vocação. É preciso que a pessoa torne-se virtuosa, o que só aparentemente é simples e fácil. De início é preciso imitar as maneiras das virtudes, simulando essas maneiras, praticando essas maneiras, ainda que o façamos a contragosto, e mesmo não sabendo do que se trata, o que significa tudo aquilo. Somente depois de muita prática e rigor, pelo exemplo, ensino e orientação das famílias e nas famílias e escolas, é que as virtudes tornam-se suficientemente atraentes a ponto de motivar a nossa evolução. Desse modo, primeiro os pais cuidam dos filhos e depois aprendem com a nova geração. Não é possível, portanto, aprender a ser um grande cidadão se não soubermos o que significam laços de dependência, o reconhecimento e a defesa do território de sua posse, o valor sagrado da família, as necessidades de cuidar muito bem de tudo isso e as calamidades que advêm das negligências individuais. Aqui aprendemos o zelo pelo pessoal e pelo coletivo. Individualmente, porém, não conseguimos sustentar direitos, nem os naturais, nem os conquistados, e nenhum trabalho, por mais virtuoso que seja, é suficientemente bom e permanente se não for integrado e internalizado pelas diferentes gerações, se não for aceito e apreciado pela multidão. Aqui aprendemos que é só na experiência da coletividade que cada fração de virtude, bem como de sabedoria prática, cada fração destas é agregada e delas todos nos beneficiam. No corpo da multidão é que estão reunidos os maiores e os mais sábios juízos e juízes, que nenhum de nós é capaz de desenvolver, quaisquer que sejam as nossas elevadas faculdades morais e intelectuais. Daí a veracidade dos que sustentam que a voz do povo é a voz de Deus, porque a busca da perfeição se encontra no todo, na congregação. Tornamos-nos então cidadãos, não somente por deveres e direitos, porque estes
já os temos desde que nascemos até a nossa morte, quer se saiba disso ou não, pois a cidadania, do ponto de vista social, nos é dada pelas leis, pela Constituição. Porém, do ponto de vista individual, é aqui que nós nos tornamos cidadãos conscientes e plenos. Neste quinto nível, mesmo um ateu, observa-se um viver profundamente religioso, norteado por convicções políticas democráticas e por princípios e ideais de liberdade. Enquanto o cidadão consciente vive segundo a lei dos homens, no próximo patamar, que é o sexto nível, a consciência religiosa se agrega à cidadania consciente e com isso nos traz a aprendizagem profunda de temer e obedecer. Com o seu temor e obediência, o homem faz 4 tipos de prece: a prece do pedido, a prece do agradecimento, o louvor e a introspecção ou confissão. Entendemos que fazer uma prece, rezar, é diferente de rogar ou suplicar. Conforme o Sidur, toda prece está destinada a ajudar-nos a convertermos em seres humanos melhores, enquanto no patamar anterior, o homem que crê ainda busca rezar segundo os textos e escrituras milenares. Nesse novo patamar, ele faz preces espontâneas, o que também não é nada fácil, pois todos nós nos angustiamos com o que dizer e como dizer. Se antes pedíamos, reze por mim, encomendávamos uma oração, ou nos desculpávamos com não sei rezar, acreditando que o sentimento do outro pudesse suprir a nossa parte e minorar a nossa angústia, agora compreendemos que toda pessoa tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações de dirigir-se a Deus, e que fazê-lo diretamente com certeza pode resultar ser mais significativo do que fazê-lo através de seus representantes ou intercessores. Perante Ele, o Altíssimo, nada nem ninguém pode nos representar, e é perante o seu juízo que daremos conta do nosso existir após termos criado o nosso próprio juízo. Esse patamar de consciência religiosa é também entendido como transcendental, pois tudo, desde as mais simples necessidades materiais até as mais elevadas aspirações espirituais, transcende ao homem e chega ao infinito. Ao fazermos uma prece, buscamos a conexão com aquilo que a nossa consciência vigil não consegue abarcar e com aquele que nós nem conseguimos nominar. As preces também nos ensinam o que devemos pedir e nos educam nas aspirações que devemos sustentar. Ao fazê-las com regularidade e frequência, conseguimos nos identificar e eleger um grupo de pertença. Aqui nós somos com alguém. Com humildade aprendemos sobre reverência e gratidão. Saber rezar é o mesmo que processar um julgamento sobre si mesmo, seja a prece espontânea ou tenha ela sua estrutura. Principalmente para aqueles que ainda não rezam espontaneamente, a estruturação de uma prece é sempre destinada a expressar valores fundamentais, quaisquer sejam os valores de mútua responsabilidade e preocupação, como votos matrimoniais e juramentos profissionais. São feitas declarações de comprometimento pessoal que envolvem tanto o assistir às necessidades alheias e os cultos que os demais professam, como participar com o envolvimento das ações que dizem respeito ao coletivo. É a intersecção daquilo que é público ou privado, e aqui cabem os sentimentos puros de pudor ou de culpa reais, sempre que o pessoal e o coletivo desrespeitarem ambas as fronteiras, ou o privado e o público se imiscuírem de forma imprópria. A promiscuidade, então, é entendida como ausência nefasta de limites precisos entre o público e o privado, entre aquilo que é puro e íntimo e entre aquilo que é compartilhado sem purezas e sem cuidados.
em termos práticos e voluntários, os resultados conquistados pelas ações provocadas pela necessidade da consciência moral e ética mais elevada e os resultados conquistados pelas virtudes religiosas são exatamente os mesmos. A consciência plena da cidadania é algo que evolui a partir de um proceder baseado em 3 níveis de valores. Valores morais, quando a ação é ditada pelo prazer em servir ao outro e sentirmos satisfeitos conosco por fazer isso. Baseado em valores éticos de caráter, quando a ação é ditada pela responsabilidade a que somos chamados a obedecer e sentimos-nos realizados com isso. Faço uma distinção entre aquilo que nos traz satisfação, que gira em torno da nossa pessoa, e aquilo que nos traz realização, que gira em torno daquilo para o que podemos contribuir para a evolução da outra pessoa. E é baseado também essa consciência plena de cidadania, essa integridade, em valores religiosos, mesmo para aqueles que não creem. Mas, quando sua ação torna-se ela própria a sua forma de exaltar, de louvar e agradecer, sem maiores distinções entre aquilo que é de cada homem e aquilo que acontece entre todos os homens. Aqui sabemos que cada um de nós, independente de nossos erros e acertos, de nossas limitações ou brilhante genialidade, daquilo que nós fazemos de perverso ou da nossa bondade, cada homem, cada um de nós faz o que neste momento nos é dado fazer de melhor. Essa é a consciência da compaixão. Para finalizar, quero dizer que a equidade e a compaixão nos permitem enxergar a profunda diferença entre a pessoa que erra e o seu erro, entre a pessoa que acerta e o seu sucesso, libertando qualquer uma delas do fardo das experiências de até então, aceitando-as como seres humanos livres para voltar a errar ou a acertar. Pessoas que têm seu direito e a quem devemos cobrar igualmente suas obrigações. É a consciência do valor em cada ser humano que, enquanto ser em evolução, busca tornar-se nada mais, nada menos do que isso, humano, a pessoa que se é. E ou entendermos, vez por todas, que todos temos valor, ou nenhum de nós tem valor algum. Essa é a consciência plena da cidadania. É quando nossa consciência está, então, ao alcance das nossas mãos, em nossos gestos mais cotidianos, de uma forma tão pura e simples que nós nem nos apercebemos disso. Muito obrigada.